Boa tarde, galera. Sejam bem-vindos todas, todos e todes a mais esse ciclo de conversa, rodada de partilhas sobre processos, criação, desenho do tempo. Hoje, né, nesse encerramento, na verdade, um desdobramento, né? A continuidade vai ser em campo agora, sobre as excursões na Serra da Capivara. Nós estaremos com o professor Edson Macalini, artista visual, possui doutorado e mestrado em artes visuais pelo PPGAV UDESC, em Santa Catarina, graduado em licenciatura em artes visuais pela Faculdade de Artes do Paraná, FAP, Unespar, atua como docente nas disciplinas de desenhos artísticos na Univasf Juazeiro, Bahia, participou de exposições individuais e coletivas, residências artísticas, feiras de arte em diversas cidades do Brasil e no exterior. Os procedimentos de criação que envolvem seu trabalho parte de uma série de ações e deslocamentos entre arte e natureza, compondo arqueologias dos lugares vivenciados que resultam em investigações poéticas. Criam intersecções híbridas através de registros de percursos, coletas materiais, imateriais, narrativas, fricções, abstrações que se revelam reais e imaginárias. Sem se prender aos materiais, formas e técnicas, suas produções artísticas têm como ponto de partida o movimento, o gesto, o ato da coleta, o registro fotográfico, que se transforma em invenções de mundos, através de desenhos que expandem em instalações escritas, poéticas e outros deslocamentos gráficos. Com vocês para reflexões, ativações, perturbações e deleites, professor Edson Macalini. Obrigado, Débora, pela apresentação. Estão me ouvindo bem? Ótimo. Sim. A gente encerra esse ciclo com a apresentação do meu processo de criação, que ele se deu, né, após esse recorte, esse período que eu vou apresentar após a minha chegada aqui na Univasf. E essa roda de conversa, ela já vem sendo há muito tempo pensada e a gente não tirava ela, não resolvia ela. E agora a gente decidiu colocá-la no mundo e está acontecendo aí. Ontem a gente teve uma conversa linda com a Edith Derdick e amanhã a gente vai para a Serra da Capivara, vamos ficar 2 dias em São Raimundo Nonato. E algumas coisas já estão prevendo, assim, algumas situações, melhor dizendo, estão prevendo a continuidade dessas trocas e conversas, pensando outros parques, outros lugares, outros territórios, né? Mas também a própria Serra da Capivara e o quanto aquele ambiente, aquele território reverbera para pensar contemporaneidades, né? E ancestralidade. O desenho, o tempo, já é algo que vem há bastante, alguns anos, melhor dizendo, se envolvendo, adentrando o meu processo de criação. E eu vou apresentar brevemente um percurso desse processo até chegar à consolidação de uma obra e onde eu estou agora, neste momento, pensando e produzindo e criando imagens. Débora já pode projetar. A Débora vai compartilhar a tela aqui com vocês. Está entrando. A princípio, o nome da minha fala, Líticos e Desenhos Fósseis, se refere à minha própria produção, né? Líticos, uma palavra que eu me relaciono com ela desde o período da graduação. Inclusive, meu primeiro processo na gravura de grande paixão foi a litogravura, né, que foi o desenho na pedra, no Solar do Barão, na cidade de Curitiba, onde eu fiquei durante alguns meses trabalhando lá com uma artista que desenvolve uns trabalhos bem interessantes da litogravura.
Só que eu tinha perdido essa palavra durante algum tempo, durante esse percurso de formação, eu me distanciei até mesmo desse processo de criação através do desenho através da pedra, né, utilizando a pedra enquanto suporte. Depois, a palavra desenhos fósseis foi um termo, né, cunhado a partir das experiências de criação do desenho que eu vou apresentar para vocês. Então, líticos está relacionado às pedras e também os desenhos fósseis, pensando a pedra enquanto suporte para a criação deste percurso de desenho. Pode passar, Débora. A primeira imagem que eu mostro aqui, que eu apresento, que foi o local que aconteceu a primeira percepção, a primeira fisgada de olhar para o chão, para olhar para esse elemento terra, ou olhar para a terra e pensar desenhos presos a ela, enterrados, soterrados, de camadas de tempo, de camadas de soterramentos, foi um período que eu estive na Amazônia, entre 2015 e 2016, que eu morei um ano e meio, na ilha de Parintins, e lá eu tive contato com muitos artefatos cerâmicos. E os artefatos cerâmicos presentes naquela região, que a gente encontrava em tudo quanto é canto, né? Nas ruas das cidades, isso não tem catalogação, isso está disponível para as pessoas, então as pessoas escavam para fazer uma rua, escavam para plantar uma árvore e encontram artefatos cerâmicos ali, né? Esse era de um caminho que eu estava caminhando, encontrei esse e fotografei. E me chamou a atenção, a princípio, esse desenho, né, na cerâmica, e aí eu fui me deparando, encontrando inúmeros outros artefatos que tinham desenhos muito interessantes. Como falei para vocês, isso nas ruas da cidade de Parintins, né? E aí, esse caquinho, ele ficou durante algum tempo comigo, eu coletei, até nem sabia que isso era um artefato arqueológico, imaginei que poderia ser, enfim, um pedaço de qualquer outro barro feito agora, né, que quebrou e ficou ali. Aí só depois eu via descobrir que isso eram coisas que estão há mais de 1000 anos, 2000 anos, dos índios parintintins, tupinambaranas, e que as pessoas têm acesso e não tem um estudo arqueológico naquela região. Então, todo mundo lá em Parintins tem esses pedaços de cerâmicas, esses artefatos nas casas. E aí, quando eu falei para os meus alunos, que daí eles me falaram que aquilo era muito antigo, eles começaram a trazer para a universidade, todo mundo tinha, né? Porque é uma coisa que você encontra na beira de rio, tu encontra nas ruas da cidade, tu encontra no mato e assim por diante, né? A água sobe, desce e revela esses artefatos, né? E esse desenho, que é o desenho que vocês estão vendo, é muito simples, são linhas cruzadas, né? Parecendo uma grelha, uma malha de desenho, foi me aproximando de outros desenhos, de outros artefatos, e eu fui olhando a partir deste encontro, em 2015, para o chão, para a terra, e isso vai ganhando cada vez mais camadas na construção do meu desenho. Pode passar, Débora. Em seguida, quando eu cheguei aqui na Univasf, isso é uma coisa que eu mudo com frequência, então tem alunos que não tiveram aula de desenho com líticos ou com pedras na minha aula, né? Ou minérios. Mas é uma coisa que eu mudo, e agora, hoje, eu estou criando, estou tendo uma linearidade maior das minhas aulas e tentando deixar todas as experiências com o desenho, para que todas as turmas que possam vir tenham ainda a experiência, né, o experimento. Então, tem alguns alunos que possam ver que, mas eu não desenhei pedra na tua aula. Mas logo quando eu cheguei, eu já fazia isso, né? E aí, numa das aulas de desenho, eu levei os minerais que eu tinha coletado aqui. Eu me deparei com muitas pedras, isso eu coletei na universidade, né, no quintal da universidade, eu não comprei essas pedras. Algumas delas estavam jogadas em canteiros, eu fui coletando e trouxe para a sala de aula, né? Trabalhar desenho de observação.
Só que a partir dessas coletas, eu comecei a me deparar com outras pedras bastante polidas. Isso me chamou muito a atenção, né? Para além dessas que tinham muita textura e que convida a gente desenhar aquilo que está presente ali nas pedras, né? Na sua forma, vamos dizer assim. E foi muito interessante também, e eu fiquei muito conectado logo quando cheguei às pedras, porque estando em Parintins, lá não tinha pedra, não. A região do Baixo Amazonas não é uma região que possui pedras. Na beira do rio não tem pedra, na beira do rio tem o quê? Barro, né? Terra pura. E isso é muito interessante. Aí tu chega, de repente, numa universidade, que é na beira do Rio São Francisco, quase no leito do Rio São Francisco, com uma quantidade expressiva de pedras. E isso eu levei, a princípio, para as minhas aulas de desenho, né? Onde eu ministrava aulas de desenho nas disciplinas de desenho de observação. Pode passar. E isso foi o resultado, né? Explorando o desenho das pedras, dos minerais, com lápis de cor, com o lápis de escrever, lápis grafite, né? E aí saíram vários resultados. Eu tenho só 2 registros da época, né? Dos meus alunos, aí são imagens de alunos meus. Pode passar. Aí uma outra pedra feita com grafite. E a partir daí eu começo a olhar com mais atenção, porque isso foi logo quando eu cheguei. Eu cheguei, tinha que dar as aulas e eu fui trazendo aquilo que eu experimentava nos meus desenhos, o que eu achava importante ensinar na aula de desenho, né? Pode passar. Em seguida, né, como eu falei para vocês, o leito, né, o quintal, o pátio da universidade é muito próximo do leito do rio, e na época estava totalmente seco, e eu fui visitar e me deparei com esse campo grande de muitas pedras, né? Um território com muitas pedras. E o que me chamou a atenção não eram pedras com muitas texturas para desenhar, mas pedras extremamente polidas, porque são pedras de fundo de rio, né? Ou alguns chamam de seixos rolados, que a água está movimentando e vai polindo aos poucos essas matérias, né? Pode passar. Na próxima lâmina, eu acho que todo mundo, talvez a Melissa não saiba, esse aqui onde está a bolinha azul é exatamente onde eu estou agora. Para vocês verem, quem não é daqui, que a Univasf, em Juazeiro da Bahia, fica na beira do Rio São Francisco, literalmente na beira do Rio São Francisco. E o local onde eu coletava essas pedras é naquela parte verde ali que vocês estão vendo, né? Reto, isso aí, onde a Débora está mostrando pelo cursor. Então, foi, na verdade, um campo de muita possibilidade de material para coletar, para levar para as aulas de desenho, né? Pode passar. Aí foi uma pedra que eu encontrei. Na verdade, essa pedra eu guardo até hoje, essa fotografia, porque foi a pedra que me levou a olhar com mais atenção para essas formas. E essa pedra é uma pedra quebrada, trincada, né? E parece uma pintura dentro da pedra. Assim, uma sequência, uma nuance de cores que a fotografia não capta totalmente. Tem um tom meio azulado, tem um tom meio esverdeado, até mesmo marrom, preto ali, que infelizmente na fotografia não é possível, mas é como se tivesse um arco-íris dentro da pedra. Muito lindo essa pedra, né? E aí eu comecei a olhar com mais atenção para essas pedras que tinham ali na beira do rio, né? Para além daquelas que eu tinha coletado e trazido para a sala de aula para desenhar. Pode passar. Essa foi a minha primeira viagem para São Raimundo Nonato, que foi no começo de 2018. Essa paisagem me provocou muito, né? Principalmente este local aí, que tá chegando na cidade de São Raimundo Nonato, e é uma região que tem um monte de inselbergs, que são essas estruturas, né, de pedra que sobe
formando pequenas montanhas. E são algumas delas, não sei dizer das aí, mas alguns Inselbergs é uma pedra pura, uma pedra única. Esse daí provavelmente deve ser de várias pedras, né? Deve possuir várias. Porque eu não fiz uma investigação, evidentemente, dessa formação geológica aí. E aí, o povo fala muito ali, né? Que, ó, se tu olhar, tu vai ver que tem um movimento das ondas, porque aqui era mar. E o movimento das ondas nas pedras, a gente começa a identificar que é como se fosse, a gente tiver, isso era um morro que tinha debaixo do mar e assim por diante. Na Serra da Capivara, isso é mostrado com muita frequência ali pelos guias, né, estudiosos da região. Então, essa paisagem me tocou bastante, e a presença de pedra na região é muito grande também, né? Mas eu não sabia que eu estava sendo levado para o caminho das pedras, vamos dizer assim, quando eu estava coletando tudo isso. Eu estava coletando de maneira bem aleatória, né? Pode passar. Paralelamente a isso, eu visitei o sítio arqueológico de Pilão Arcado Velho, que é aquela cidade que foi esvaziada no processo de subimento, né, que subia o subimento, nem sei se existe essa palavra, no processo que subiram as águas do Rio São Francisco por conta da, da, da represa, né, de Sobradinho, e o povo teve que sair dali da região, evacuar a região e ir para uma outra região, para uma outra cidade, que hoje é Pilão Arcado. E deixar essa região ali, e hoje é um sítio arqueológico incrível, com construções absurdas ali, e as pessoas moram alguns quilômetros ali numa outra cidade, que é a cidade atual, né? Só que neste caminho, atrás da cidade, melhor, tem um caminho dessas pedras brancas que leva para uma pedra maior. E nessa pedra maior, lá em cima, era como se fosse um local de culto religioso, eu não sei que tipo de culto era realizado ali em cima, católico, ou de alguma religião de matriz africana, alguma religião cabocla, indígena, não sei, não me informaram isso na época, e eu fui seguindo esse caminho, porque eu fui meio que capturado por esse caminho de pedras brancas. Pode passar a próxima imagem? Eu em cima dessa pedra, é uma imensa pedra branca, e ao fundo o Rio São Francisco, né? E o que é muito curioso, como estava falando anteriormente, as pessoas tiveram que sair da noite para o dia ali, porque a água ia soterrar, estou falando tudo trocado as palavras, né? A água ia inundar, a água do lago ia inundar toda a região, e não chegou até a cidade. E aí ficou essa cidade abandonada, algumas pessoas ainda moram ali e preservam ainda alguns traços do que foi a vida, do como era a vida ali. Mas essa pedra em especial me chamou muito a atenção, que é uma imensa pedra branca, ou esse caminho de pedra branca, né? Pode passar. Eu estou mostrando para vocês como esse universo de olhar para as pedras, eles foram chegando desde quando eu fui chegando aqui nesse lugar, né? A primeira vez que eu estive em São Raimundo Nonato foi no museu, que eu fui no Museu do Homem Americano. Eu encontrei essas quadrículas no chão e eu fiquei muito interessado por elas, porque era uma encenação de como um estudo, talvez, de algum arqueólogo, professor, não sei se ainda tem lá, mas ou se faz isso com frequência, mas na época tinha isso e eu fiquei bastante encantado, porque é um desenho, é uma instalação que tinha no terreiro ali do museu. E as pedras todas disponíveis ali, vários tipos de pedras, e essa quadrícula que formava esse desenho no chão, né? Inclusive, até um projeto que eu ainda pretendo realizar, não consegui ainda, porque eu preciso de um local disponível, né? Mas é algo que me chama muito a atenção, esse desenho da quadrícula na terra, no chão. Eu acho muito bonito isso, né?
Foi uma imagem coletada, ainda as pedras com os desenhos, como eu vou mostrar anteriormente, não tinha totalmente entrado no meu trabalho. Pode passar. Visitando ainda o Museu do Americano, aí que eu fui fisgado pela coisa. Eu visitei os ateliês e laboratórios, né, de estudos das peças arqueológicas, e todos incríveis, a megafauna incrível, o museu, né, o laboratório de megafauna incrível, de cerâmica incrível, mas quando eu cheguei no laboratório de líticos, que foi o último, aquilo me pegou, porque eles treinam os trabalhadores ali para fazer a catalogação. E o que mais me chamou a atenção foram as pedras de exercícios, de como aprender a fazer a catalogação, que eram camadas e camadas de escritas, de desenhos, de números, aprendendo a catalogar. E eram muito lindos. Eu fiquei muito preso naquilo ali, a minha vontade era trazer essas pedras comigo, essas pedras de exercícios, né? E foi aí que eu comecei a olhar para essa coisa de desenhar a pedra. Aí eu volto lá para a gravura, né? Para a litogravura, que eu, durante a minha graduação, das gravuras foi a que eu mais desenvolvi processo, na época da graduação, que eu mais trabalhei em ateliê foi a litogravura no ateliê de gravura. E aí eu começo a conectar juntamente com isso, né? Com essa memória de procedimentos que eu tinha realizado na graduação, olhando para essas pedras e essas catalogações que me chamaram bastante atenção. Pode passar. Aí uma outra, essa eu achei incrível, porque era tudo feito com como que é o nome? Aquele negócio de apagar a caneta, Errorex, alguns chamam de branquinho. Oi? Como você chama aí? Corretivo. Corretivo. Ó, Errorex, corretivo e branquinho. Liquid. Liquid, ó, cada lugar tem um nome diferente, né? E eu achei fantástico também essas catalogações, né? Eu não sei ao certo, depois a Melissa, se souber, né? Pode falar aí pra gente o que são esses números, como é feito esses números, como é inseridas as letras, eu não sei muito bem a respeito disso. Eu perdi essa informação, na verdade. Se eu posso falar? Pode. É muito engraçado que eu estava fazendo justamente isso na minha aula de laboratório hoje. A gente pegou várias pedras pela própria faculdade mesmo. A gente faz o processo de lavar para não ter nenhuma terra, nem nada. E esses números são basicamente a identidade da peça. E são números específicos, assim, então tem é só um tracinho, o 7 não tem aquele tracinho no meio, justamente para ter pra ficar bem igual os números em qualquer área de pesquisa, não é mesmo? E assim, é a identidade da peça, vai estar lá numa etiqueta, você vai saber justamente onde essa peça vai estar. Ai, que legal, isso é muito interessante, né? E eu estava na aula hoje, fazendo isso. É muito bacana, porque é um procedimento extremamente técnico, né? Que vocês realizam na arqueologia, mas quando eu vi ali, para mim, capturou, porque eu fui enxergando outras coisas ali, né? E aí foi aí que eu começo a olhar para o desenho na pedra e explorar as pedras aqui da região com mais intensidade, Melissa. Tudo começou no laboratório de líticos do Museu do Homem Americano. Pode passar, Débora. Esse é uma outra pedra, isso já é no parque, que é o resíduo, não sei se esse nome eu procurei bastante para colocar aqui, é o resíduo do xixi de mocó, que fica nas pedras, eles fazem ali, ficam parece um carbono. Eu fiz na época uns testes com umas pedras, utilizando a folha de carbono, né? É como se fosse uma gravura na pedra. E cada uma fica uma mais linda que a outra. São pedras escuras que estão disponíveis no parque, por todo lugar que você caminha. A minha vontade, durante muito tempo, era catar uma pedra daquela. Eu falei, mas não vou fazer isso, porque é um patrimônio, um local de preservação. Mas eu falei, não, fico com as fotografias mesmo, porque são muito lindas, né, para mim, né, só que elas têm um cheiro forte, porque o mocó faz xixi ali e ficam
fedor absurdo em cima, nessa região que tinha muitas delas. Pode passar, Débora. Aí é uma outra. Essa eu amo, parece um carbono esfregado muitas vezes sobre a pedra. Eu acho lindo, eu acho fantástico. Pode passar. Aqui é uma outra também. Aí já é um paredão, e tinha muitas dessas disponíveis no paredão, e pretas também, né? Porque eles não estão só caminhando no chão, eles estão caminhando por toda a montanha ali, se enfiando nos buracos, entrando tudo quanto é lugar, né? Pode passar. Aqui é um paredão, a fotografia de baixo, né? Essas camadas de pedras, essas camadas de tempos, né? Que a gente está falando tanto durante a semana, né? E aí, isso para mim também é muito interessante, esse registro, né? Dessa camada de tempo, e olhar para isso e pensar desenho a partir disso. Não somente aquilo que está desenhado na parede, que foi criado pela humanidade, mas esse desenho de tempo geológico, né? Que para mim é incrível, né? Pode passar. Aqui eu começo com o trabalho, né? Então, como eu estive transitando ali pelos laboratórios e buscando essas informações mais técnicas, de pesquisa mesmo, eu comecei a olhar para os fósseis, né? Eu me lembro que na época tinha encontrado em alguma região longe dali um fóssil de algum ser marinho, não lembro qual que era, eu não lembro se eu tive contato com esse ser, mas também no Museu da Natureza eu tive contato na época com várias trilobitas, e aí eu nem sabia o que era trilobita, né? Fui pesquisar a trilobita e eu comecei, já estava com essas pedras, já estava olhando para todo esse universo, comecei a fazer esses primeiros exercícios de inserir o desenho na pedra, né? Não pensando a litogravura, mas pensando mesmo da pedra desenhada, né? A pedra enquanto suporte para inserir essas imagens, né? E quem conhece o meu trabalho, eu trabalho muito com a prática de testar o desenho até não fazer esboço e inserir ele diretamente. Então, esses desenhos que eu vou mostrar agora, inseridos na pedra, eu fiz vários testes, e a primeira tentativa é aquela que fica. É o registro de uma primeira tentativa de um desenho que vai surgindo, né? Pensando todo esse universo de fóssil, né? E como seria desenhar um fóssil numa pedra extremamente polida. Essa é uma trilobita, pode passar. Aqui também é uma lógica, eu vou mudando essas imagens, porque eu não fico desenhando, olhando para o desenho e copiando, eu me contamino com o universo daquela imagem, e depois eu vou criando as minhas próprias, né? Com a intenção, aquilo que a Edith disse ontem, né? De estar no local, fotografando, se contaminando e se alimentando daquele local todo, e depois chegar e desenhar a partir das reverberações que aquele lugar te possibilitou, né? Isso são modos, métodos, jeitos de desenhar, né? Tu pode sim desenhar olhando para um objeto, para uma paisagem, mas esse método é o método que eu utilizo e que me agrada muito, porque durante muito tempo eu tentei desenhar em loco, né? No local, olhando, tentando, mas eu acho entediante, porque eu quero ficar caminhando. Eu quero ficar caminhando, andando, e depois o desenho, né? Então, cada um tem um jeito, e eu fui encontrando esse meu modo de desenhar, né? Esse daqui já é uma fotografia neste local onde eu retirava as pedras, né? Retirava as pedras e depois inseria elas novamente ali e criava uma imagem, né? Dessas pedras com esses desenhos fósseis, né? De coisas que eu fui vendo, plantas, fósseis, bichinhos, que eu não sei o nome de todos, mas as trilobitas foram as que mais ficaram, né? As trilobitas e as conchas. E aí, como eu estava indo com frequência nos laboratórios de líticos, eu fui aprendendo, né? Então, todas elas foram recebendo esmalte em cima. As primeiras
foi interessante porque eu testei elas inserindo novamente na água, né? Imaginando esse trabalho mergulhado, até mesmo porque eu estava pensando nesse mar que tinha ido embora e deixou apenas um rio, né? Testei essas pedras mergulhadas na água do Rio São Francisco. E aí foi interessante que o esmalte saiu inteirinho das pedras. Aí eu falei, não vou colocar na água porque eu não quero desenhar de novo, né? Mas algumas ficaram desbotadas e ficaram bem interessantes também, com esse esmalte que foi se perdendo na pedra a partir desse mergulho, né? Pode passar, Débora, esse aí também foi um dos ensaios que a Sirlene, que está aqui, inclusive, fez na orla do Rio São Francisco, né? De onde as pedras foram retiradas. Esse foi um dos testes nessa câmara de vidro que eu criei, inseri a água do Rio São Francisco. Não deu muito certo, mas foi uma experiência, né? Valeu a pena para ver onde isso ia chegar. Pode passar. Esse aqui foi um outro trabalho que ocorreu paralelamente à inserção desses desenhos de seres marinhos, desses desenhos fósseis, que foi desenhar uma linha, né, percorrendo a pedra, melhor dizendo, desenhar uma linha a partir de um risco, um traço que já tinha na pedra. Era como se eu estivesse demarcando, reforçando um desenho que já existia ali, juntamente com o nanquim, e depois eu passei o esmalte, né? Porque na época eu fiquei muito também conectado à ideia de por que escolheram aquele lugar para desenhar? Aquele lugar na pedra, na Serra da Capivara, por que aquele lugar foi escolhido? Porque ele foi escolhido porque ele possibilitou alguma coisa para as pessoas que viviam ali. A gente viu no sábado a fala da Elizabeth, e a fala dela é sinalizadora, né? Quando eles procuravam também desenhar num local côncavo ou recôncavo que possibilitasse a ideia de perspectiva, né? E aí eu fui buscando isso também. O que a própria pedra revela de imagem, de desenho. Aí a última imagem que eu tenho para apresentar aqui foi a instalação, né? Que foi pensada essa instalação como um laboratório de líticos, de desenhos, né, nessas pedras. E foi instalado aqui na universidade, neste ateliê, né? Este conjunto de pedras e criando essa ideia de laboratório de líticos, né? Então, a princípio é isso, a ideia era apresentar esse percurso de como um dispositivo, uma ação, uma coisa que nos atravessa, um acontecimento, resulta na elaboração de imagens contemporâneas, né? E aqui eu pretendo fazer esse encaixe de todo esse contexto, né, que a gente está discutindo já há uma semana, de todo esse universo, melhor dizendo, de como essa quantidade de material, né, ancestral disponível na Serra da Capivara nos permite produzir, pensar contemporaneidades, né? E cada fala trouxe um pouco disso, né? Da relação com aquele local ancestral, de tentar entender o que estava ocorrendo ou o que ocorreu naquele período, mas como aquilo reverbera pensar o que a gente vive hoje. Que esses desenhos aí nada mais são do que ficções nem simulacros são ficções de desenhos de seres que eu fui criando a partir da vivência com aquele território. Não só o parque, mas todos os laboratórios de pesquisa e estudo que os arqueólogos da região mantêm, né, os seus estudos, suas pesquisas ali dentro. É isso. Minha colega está aqui do ladinho, me ouvindo. E aí abrimos para perguntas. Aqui estão algumas pedras, né? Quem quiser ver. Aqui, algumas delas. Aqui também. E aqui está uma trilobita. Fantástico.
Me deu uma grande saudade, porque ao tempo que você apresentava, eu lembro, porque eu acompanhei muito esses deslocamentos, essas caminhadas, essas investigações, ainda na graduação, que a gente ia para os ateliês ao sábado. Você estava no ateliê religiosamente aos sábados, trabalhando nesses desenhos, você, acho que, sei lá, eu chegava de manhã, você saía tardão da noite. Eu estava fazendo minhas pesquisas no ateliê de cerâmica, às vezes a professora Clarice estava no desenho, no de pintura também, uma época que eu também pude acompanhar esses deslocamentos e essa pesquisa, porque ao tempo que você estava nessas investigações, a gente estava produzindo, né, circulando com a diretoria de arte e cultura, e esses caminhos eu fui revisitando todo o meu percurso também, me lembro como você questionava, como você descobria toda vez, olha, essa imagem que eu descobri, aquele caminho de pedras brancas, nem parece que é na Terra. Assim, a gente fica com uma sensação de que nem aqui, né? Tanta paisagem, tanto alumbramento. E eu me lembrei, Edson, de um poema do João Cabral de Melo Neto, que é a Educação pela Pedra. Sim. Tem uma parte que é lindo, né? Acho que se você me permitir, eu gostaria de... Claro. Uma educação pela pedra, por lições, para aprender da pedra, frequentá-la, captar sua voz inefática, impessoal, pela dicção, ela começa as aulas. A lição de moral, sua resistência fria ao que flui e a fluir, a semeleada, a de poética, sua carnadura concreta, a de economia, seu adensar-se compacta, lição da pedra, de fora para dentro, cartilha muda para quem soletrá-la. Outra educação pela pedra, no sertão, de dentro para fora, e pré-didática, no sertão, a pedra não sabe lecionar, e se lecionasse, não ensinaria nada. Lá não se aprende a pedra, lá a pedra, uma pedra de nascença, entranha a alma. João Cabral de Melo Neto. Eu acho que você ia falando, né? Eu pensei, esse poema me visitava muito nessas falas, né? Como ela é uma pesquisa entranhada, né? E esses desenhos, eu queria até te fazer uma pergunta, já abrindo para as perguntas também, para os convidados, né? Esse é o momento de a gente conversar, falar as impressões. Porque para mim ela é muito ficcional mesmo, né? Nesse lugar da fabulação, da confabulação. Tem alguma delas que você deixou pelo caminho desenhadas para que um escafandrista lá no futuro encontre, um arqueólogo daqui a muitos anos encontre? Ou tem alguma que você escondeu pela natureza? Fiquei pensando nisso. Sim, tem várias. Ai, que ótimo! Tem várias. Eu coloquei umas delas num jardim, eu já coloquei várias. Assim, nunca ninguém que encontrou me procurou para dizer que encontrou alguma delas, né? Mas eu já deixei sim, porque eu faço isso com frequência, assim, de às vezes levar minha obra para aquele lugar onde eu tirei algum elemento, né? Como, por exemplo, eu tirei a pedra aqui do pátio da universidade. Como é fotografar essa pedra com uma inserção de algo após ter retirado ali do caminho, né? Porque eu acho esse gesto, esse movimento muito interessante. Até mesmo porque eu estou falando de caminho, essas pedras não foram retiradas de nenhum local, de nenhum parque ambiental, nada, são retiradas aqui de volta, né? E muitas delas são usadas para calçada, são usadas para fazer um monte de outras coisas. Então, eu tenho bastante esse cuidado, né? Se gerou essa pergunta para alguém. Mas eu já deixei, sim. Eu deixei justamente, não só para devolver para a natureza, mas, assim, para deixar. E falei, vai que alguém um dia, em algum momento, me retorne com isso, né? Mas talvez eu tenha escondido muito bem. O que eu acho ótimo, porque isso faz um trabalho para os arqueólogos do futuro. A arqueologia que lute. Não é? A Silene quer falar. Então, tem que fazer o mapa do tesouro, né? Porque eu iria atrás.
Mas, assim, é porque o lugar, a gente visitou, né, fazendo as fotografias, então, assim, não é um lugar, assim, muito seguro para você andar sozinho, né? Tem que andar num grupo para poder estar andando nesses lugares que é meio desértico. Mas Exato, eu fazendo o mapa, a gente chega lá. exatamente. Mas, assim, o que eu queria falar é que essa coisa do caminhar, né, que vocês tanto trabalham em relação à pesquisa, eu, infelizmente, passei pelo curso, mas devido ao trabalho, eu não tive a oportunidade de participar, né, dessas caminhadas, até porque a maioria, né, era durante a semana, e para mim era impossível por conta do trabalho. Mas eu sempre fiquei, assim, muito instigada com as coisas que vocês coletavam, né? O Edson coleciona de tudo, né? De brinco a pedra, a cerâmica, tudo que ele vê no meio do caminho, ele vai catando, isso que um dia vai virar obra, até os pregos, né? Os pregos tortos, aquelas coisas Sim. todas. Então, assim, a sua criatividade é imensurável, né? Você vê criatividade em tudo. Mas, através desses depoimentos, dessas caminhadas que vocês vão fazendo, isso foi abrindo meu olhar também, né, para fazer essas mesmas observações. Não nas coletas, mas pelo menos nas observações. Eu sempre que eu ando agora, já olho mais para o chão, que era coisa que a gente não faz muito, né? Olhar para o chão, para ver as coisas, né? Para ver esses registros. E essas caminhadas são bem interessantes. E eu fico muito feliz de ver o resultado delas, né? Que são essas obras maravilhosas, que essa das pedras assim, me impactou bastante, porque são materiais fáceis, né? Assim, que tem pedra em todo canto, em todo lugar que você vai, tem algum lugar que tem pedra, mas que às vezes a gente não observa muito, né? Eu acho que, não sei onde foi que você fez uma que tinha uns desenhos, foi em Portugal, que tinha uns desenhos assim, umas calçadas lá que estavam desmontando, que eu achei fantástico também aquele seu trabalho. Eu não sei se chegou a fazer o trabalho ou só o registro, né, daquelas pedras. Acho que teve uma exposição, né, que você fez? Que a pedra Sim, tinha uns sim. desenhozinhos, assim, quando cortada, sei lá. Acho que era de umas calçadas. E eu achei assim, eu comecei a olhar mais para o chão, olhar mais para baixo, procurar as coisas, assim. E é bem interessante. Eu fico, assim, muito feliz de ver o resultado desses trabalhos, né? E estamos terminando o curso, mas ainda estou me jogando aí para aprender mais coisas. E a Serra sempre foi meu sonho de ir na Serra, mas eu não queria ir como turista, eu queria ir com esse olhar mais apurado. E foi muito feliz essas palestras que nós tivemos, né? Essas lives que nós tivemos para construir, porque é muito difícil você chegar assim num lugar sem nenhuma construção, né? Sem nenhum direcionamento. E diante desses depoimentos e todos esses registros de artistas, né, que nós já tivemos aqui, então a gente já vai assim com outra perspectiva, com outro olhar, para ver mais coisas também, né? E também ter nossas impressões. Estou assim, ansiosa. Acho que vou nem dormir direito para amanhã. A gente sai cedo. E é exatamente isso, Sirlene, né? Da gente olhar para aquilo que está disponível ao nosso redor e pensar imagens, pensar desenho, né? Eu acho muito mais rico do que ficar somente no ateliê desenhando no papel o quê, né? Sendo que a gente pode também olhar todo o nosso entorno e ressignificar esse nosso entorno, né? Esse trabalho, ele é pensado aqui no sertão. E eu não consigo pensar ele fora deste lugar, deste território, sabe? Porque ele foi gerido, ele foi estruturado, ele foi pensado nesse lugar semiárido, né? Mas ele ganhou força, ele só ganhou vitalidade, ele só ganhou corpo quando eu pisei na Serra da Capivara, porque a Serra da Capivara escancarou de maneira muito intensa e grandiosamente todo esse universo, né? Semiárido, de pedras, de inscrições, de rastros, de deslocamentos. A gente fez inúmeras caminhadas pela Serra da Capivara. Foi assim, durante um ano, mais ou menos, a gente fez esses percursos, essas caminhadas ali, e a gente ouviu muitos arqueólogos. Então, a ideia aqui é compartilhar tudo isso para não ir apenas para um local daquele e fazer uma selfie com a foto, porque foi para a Serra da Capivara. Entendeu? É legal, eu acho que todo turismo, de todo jeito, ele é válido, mas a gente está pensando num deslocamento, numa experiência com o território,
partindo de uma universidade, né? Partindo com um grupo de estudantes, de pesquisadores, de artistas. E como essas experiências contribuem a gente olhar com mais atenção, olhar com mais cuidado, né? Aquele território, aquelas pesquisas, aquelas imagens, o tempo. Como olhar para aquilo pensando no tempo, respeitando o tempo, né? E respeitando tudo, toda a nossa ancestralidade, né? Seja da maneira que cada um a concebe, né? Isso é muito importante. E eu aprendi muito vivendo aqui, indo para aquele lugar. Então, essas pedras, elas representam todas as minhas vivências e experiências nesse território que eu piso. Não é esse território apenas que eu visito, é o território que eu piso, que eu sinto calor, que eu sinto a sede, que eu sinto frescor, que eu sinto alegria, que eu sinto neste lugar, né? Seja lá o que for. Eu gosto nesse trabalho, Edson, é que ele, na verdade, ele não é um trabalho, ele é muito amplo, muito complexo, né? Porque ele envolve o teu percurso como professor também, né? Pesquisador. O desenho, você desenha como quem escuta a paisagem, né? Até a paisagem do chão, né? Eu encontrei aqui o meu livrinho do fim do desenho, que é essa exposição que está aí. Sirlene também está aqui, né, Sirlene? Nessa produção que eu uso, inclusive, para dar aulas e tal, que é um compilado que foi essa exposição que vocês estão indo, fiz questão de colocar essa imagem, né? Porque enquanto se constrói outras paisagens, disputa a paisagem, ficciona outra paisagem, a gente também pensa um outro território, né? Eu estou olhando para essa imagem agora, eu estou pensando no chão de Juazeiro, Petrolina, esse chão que o Edson pisou, o chão que ele pisou na Serra da Capivara e o chão da escola, pensando nesses dois, triangulando esses lugares de criação, né, de deslocamento e desse retorno, né? Sempre penso isso, né, enquanto professora, porque nós estamos num curso de licenciatura e olha como que a gente produz a Univasf, pelo menos na minha época, né? Tenho um grande orgulho de ter participado de várias coisas que a gente construiu e de pensar esse retorno, sobretudo para vocês que estão agora, não sei que número de turma está agora, eu nem lembro o número da minha turma, acho que era da 8ª turma, ou 5ª turma, e quanta produção a gente tem para pensar processo de criação, chão de sala de aula, e como a gente vivencia. Eu lembro que a sala do Edson era cheia de galho, cheia de pedra, galho, coisas que ele catava e levava para a sala de aula, e eu não fui aluna dele de desenho, mas eu assisti algumas aulas, né? Fui assistir algumas aulas e eu lembro que tinha um monte de galho e amarrado com fio e algumas coisas assim, né? Bem diferente das minhas aulas de desenho, que geralmente tinham umas coisas bem cubo e o desenho humano tinha também essas coisas, mas você trazia muito o território para a gente, assim, provocava muito o território, né? O corpo, o território, muito mais que a identidade, o território. Isso foi uma coisa muito rica, né? E ver isso nesse trabalho também é fantástico. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Uma consideração, Melissa, por favor. A Melissa. Não, só assim, falar que eu achei incrível o que você trouxe, esse conteúdo, porque além de uma criatividade enorme, mostra um esforço, uma dedicação, e assim, vendo para o lado da arqueologia, né, em que a gente tem aula de desenho, mas a gente aprende a desenhar o bulbo da peça, a gente aprende a desenhar as curvas da peça, e você vem com esse outro lado, essa outra visão que para mim, assim, sabe, expande os olhares. E acho que se algum dia você quiser fazer um curso desses na Univasf, acho que todo mundo vai amar, porque realmente é uma outra perspectiva que a gente não aprende, porque criatividade não é para qualquer um. E realmente esses desenhos, essa ideia de desenhar nessas rochas, achei tudo incrível. Obrigado, Melissa. É muito bom ouvir, né, a voz da Melissa falando, porque ela é uma estudante de arqueologia, né?
que está pensando esse universo, todos esses artefatos, num outro lugar que é muito diferente, né, da perspectiva das artes visuais. É muito interessante que os espaços museais sempre tem um arqueólogo, sempre tem um profissional de artes visuais, e muitas vezes estão trabalhando junto, de maneiras diferentes, né? Então, para nós é muito interessante ter gente aqui do campo da arqueologia conversando. Até mesmo porque esse trabalho, ele nasce deste universo, né? Desse universo de troca, desse universo de relação, desse universo que pensa arte e arqueologia, né? Da quantidade de imagens presentes no parque, no universo arqueológico, que nos permite, para nós artistas contemporâneos, pensar imagens no dia de hoje, né? E é muito interessante, assim, a quantidade de artistas que hoje estão olhando para a arqueologia. Aí eu sempre penso assim, será que é hoje que a arte está olhando com mais intensidade para a arqueologia, para toda essa quantidade de materiais que estão disponíveis aí? Ou se hoje a arqueologia está mais forte a ponto das artes visuais estar se conectando cada vez mais? É uma pergunta que eu tenho olhado para isso, porque eu cresci nunca sabendo, nunca vendo ou me relacionando com nenhum arqueólogo, né? A arqueologia era Indiana Jones. Era filme do Indiana Jones. Então, hoje a gente tem uma quantidade expressiva de cursos de arqueologia espalhados pelo Brasil. E precisa cada vez mais, porque são profissionais que não só preservam, mas revelam e desvelam muita história, muita vida, muita passagem. Isso daqui existe há quanto tempo? Não existe a partir de 1500. Né? E isso é muito interessante também, porque a gente começa a olhar para os povos indígenas também de outra maneira, quando a gente pensa arqueologia, porque os povos indígenas preservam a arqueologia, não destrói, se preserva a natureza, preserva a arqueologia, preserva a nossa ancestralidade, preserva a nossa história mais antiga, mais primitiva. Então, isso para mim é muito rico, né? Débora, você que define, você que está comentando hoje, então alguém mais tem que fazer... Estamos aqui escutando o ancestral e contemporâneo acontecendo o tempo inteiro. Exatamente. Um comentário. Oi, Clarissa. É Clarissa aí atrás? É a Clarissa. Está aqui. Eu fiquei surpresa de ver o trabalho do Edson, de saber que ele aconteceu aqui. Eu achava que já vinha bem antes que você já fazia esse trabalho. Não sabia que tinha nascido da Serra da Capivara, não. Da Serra da Capivara e dando aula de desenho de observação. Porque quando eu cheguei, eu mudo meu plano de ensino, eu falei isso no começo, mas hoje quero ter um plano de ensino mais coeso, de não estar mudando, experimentando muito. Então, nas minhas aulas de desenho, eu levo desenho de botânica, desenho de madeira, galhos, como a Débora falou, e sempre tinha os minerais. Só que eu trabalhei somente com 2 turmas dos minerais. Eu lembro que eu fiz isso só com 2 turmas. Agora, a turma desse semestre vai trabalhar minerais, né? E aí foi pegando os minerais, porque desenho de observação tem que ter a pedra, e eu comecei a vasculhar o entorno da universidade. E vasculhando o entorno da universidade, que é pura pedra, eu encontrei muita coisa. E aí, então, ele nasce aqui, ele nasce, né, nesse território, ele nasce nesse ateliê. Nesse processo. E eu lembro muito do momento em que você viu pela primeira vez, eu estava lá, sou testemunha, as pedras, porque a gente vai no Museu do Homem Americano e a gente teve acesso aos bastidores. Aí eu estava lá e você me puxou, lembra? Fomos nós dois, a gente entrou bem no laboratório, assim, no universo. Por quê? Parênteses, por quê? Porque a Débora não queria sair do laboratório de cerâmica. Eu estava... Ela queria ficar de cerâmica, e eu descobri, meu Deus, olha de pedra, de líticos, eu fiquei doido com de líticos. E assim, lembro de uma arara enorme lá, era um lugar meio mítico, assim, só pessoas autorizadas podiam entrar, então a gente foi, assim, eu lembro quando você viu as imagens, ficou catalogando, assim, como é que faz isso? Era um esmalte, assim, de passar na unha.
base. Isso, esmalte e o negocinho branco lá, corretivo. E o corretivo aí que passava, e você ficou ficcionado pelas pedras. Eu lembro desse momento, você falou, eu lembro desse momento do que a gente estava vivendo, foi muito divertido. Isso sabe quando você está no lugar, você se enfia num lugar que você nem pode entrar. Foi bem exatamente, e isso foi muito mágico, lindo, na verdade, porque também a gente chegou ali e eles estavam ainda preparando os materiais para inaugurar o Museu da Natureza. Verdade. E a gente teve acesso de perto, que eu achava que a megafauna era uma ideia. E quando eu vi, eu falei, o que é isso? Eu achei que era uma baleia, né? Essa é a anta gigante, tatu gigante. A gente ficou chocado. Porque assim, né? Que experiência que a gente teve de arqueologia na escola, na nossa formação? Nenhuma. Eu não tive, né? O que mostrava um pouquinho naqueles livros de ciências era uma coisa muito incipiente. Então, na minha cabeça, megafauna era uma suposição de que existiu aqui, assim como até muito tempo atrás, assim, a gente achava que dinossauro era uma invenção. Uma preguiça, tatu. Mas é óbvio que não é uma invenção, não é uma ficção, é verdade. Tem ossadas ali. Então, assim, foi a primeira vez que eu falei assim, caramba, isso não é uma invenção, isso não é uma criação, isso não está lá nos Estados Unidos, isso está aqui no Brasil. A megafauna não era um dinossauro, mas era ossada de uma preguiça gigante, tatu gigante, tamanduá gigante. Dinossauro também no Brasil. Tem. No Museu da Natureza eles têm dinossauro. Tem. Mas eu estou dizendo que às vezes, como a gente não tinha acesso ao estudo, ao conhecimento, ficava meio que num lugar ficcional, que parecia que era só coisa de filme americano. É porque também tudo é muito recente, né? O próprio curso de arqueologia no Brasil é recente. Sim, né? sim. Então, todo esse processo, até reverberar, né, no território, no chão. Então, aquilo me encantou de tal jeito que eu comecei a olhar para os fósseis, né? Foi por isso que já estava com a pedra, estava ali, porque eu não sabia o que fazer com a pedra, e aí eu comecei a me envolver nesse universo dos fósseis. Aí não foi projetado, eu quero desenhar desenhos fósseis. Eu estava fazendo, de repente um dia apareceu o desenho, né? É um processo de criação bem entranhado, né? Na vivência, na relação, na troca. Sim. E na investigação, de certo modo, né? Porque você estava lá sempre com o seu caderno, Exato. fazendo suas anotações. Exatamente. Incrível, gente. Vocês têm um interesse... A Serra da Capivara, eu acho que ela é muito um lugar mágico, porque ela abre para muita coisa. E aí a gente viu cada artista com um processo diferente, mas assim, os interesses muito similares, nessa questão do tempo, da ficção, do desenho. E eu fico pensando, o meu processo é totalmente diferente. Eu vou para a Serra da Capivara, eu me encanto, mas eu não levo isso para o meu trabalho. Porque meu interesse são as pessoas, né? São retratos. Aí eu fico assim, gente, que doido. Como bate para cada um, né? Como bate, mas também pode ser que a partir de amanhã... Eu vejo, sim, Clarissa, o primeiro beijo lá e tem imagens suas de pessoas registrando afeto. Eu vejo uma relação. É mentira, é fácil. Agora sim, é uma mentira, é uma ficção. É pássaro, são dois passarinhos, a mãe botando na boca do passarinho. Porque você pode reparar que eles não fazem os corpos humanos com aquele formato gordinho. Uhum, é verdade, não fazem. Os humanos são alongados. Até porque, por causa do estilo de vida deles, não tinha ser humano gordo naquela época. Então, você vê que não... Eu acho essa coisa da figura humana que aparece, assim, as relações também, isso está muito na sua poética, né, das relações também, desse registro. E eu gosto muito da ideia da Edith de dar aula de desenho para o pessoal da fábrica. Imagina o que eles iriam produzir se você fosse lá dar uma aula de desenho para eles. Sim. Mostrasse o seu material, ela mostrasse o dela. Sim. Iria sair coisas maravilhosas daquela fábrica de cerâmica. Verdade.
Não, é fantástico mesmo, né? Então, assim, eu penso que a partir dessas experiências, até eu mesmo, assim, eu estou pensando assim, como é que eu vou pensar o meu desenho, a minha produção, ou o que eu vou fazer a partir de agora, a partir dessa visita que a gente vai fazer amanhã. Talvez a Clarissa possa também, de repente, Me interessar por pedras. Me interessar por pedras ou pessoas que, né? Como que é a reação da pessoa que está naquele lugar, né? Como o corpo se comporta naquele lugar. Pessoas em trilhas. Pessoas... Tem toda uma relação, tem todo um sentimento, por uma representação de algo que eu estava sentindo numa época também, que eu acho que reverbera bastante na tua poética. É o ancestral contemporâneo, Clarissa. Na pintura, no pigmento. Exatamente. Tem muita coisa legal. E tem essa coisa também do pigmento, né? Que é muito interessante. Esses elementos, materiais todos disponíveis na região que possibilitou a criação dessas pinturas ali, que até hoje a gente se alimenta delas. Mas o que é mais interessante, assim, que eu penso muito na minha obra, é que eu não fiquei nos desenhos da serra. Né? Eu estava encantado com tudo aquilo, mas quando eu cheguei no ateliê, no laboratório de líticos, quando eu me deparei com as questões fósseis, né? Ali me capturou. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que a Serra da Capivara é um lugar tão rico e tão poderoso que mexe com a gente em muitos lugares. Não são somente as pinturas nas paredes. É toda aquela camada de tempo, né, soterrada por camadas e camadas geológicas, que vai deixando, né, fósseis, que vai deixando desenhos, que vai deixando rastros, inscrições, aquela pedra preservada. É um local de muita vida, né? De muita vida, de muita possibilidade de encontrar vidas cristalizadas, imortalizadas, ainda presente de alguma maneira naquela região. Ai, que lindo. Isso eu acho incrível, né? Coisas milenares, né? Para mim isso é fantástico. Nossa, fantástico, Bárbara, assim, eu tô sentindo uma vontade de ir com vocês amanhã, mas eu desejo, assim, uma boa imersão, troca, viagem, mergulho, né, e eu acredito que esse ciclo de palestras, de partilha, de conversa, de troca de saberes também, né, foi muita matéria para alimentar a poesia e criação artísticas contemporâneas, né, então... Exatamente. Nós hoje encerramos, damos continuidade com chave de ouro, com pedras no chão, pedras rolando, né, criando, né, o ancestral contemporâneo, desenho e tempo na Serra da Capivara, que vocês amanhã continuarão em caminhada. Foi, assim, um prazer estar com vocês e estarei lá em energia e nas cerâmicas, pensem em mim. Bem, obrigado mais uma vez pela presença de todos, todas e todes. Obrigado por essa mediação, por essa conversa, por essas trocas, né? Amanhã a gente viaja. Espero também que essas experiências toquem e estimulem as pessoas que forem junto com a gente, né? Para, quem sabe, você também surgir a partir dessa experiência, essa ida de amanhã, outras produções, outras reverberações. A intenção é continuar com essas trocas futuramente, de outras maneiras, não sei como isso vai se configurar, mas se a gente conseguir em breve, a gente avisa vocês aí, tá? Obrigado, beijão e até logo. Tchau, tchau. Acho que já podemos encerrar, né?